Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Hoje vamos falar sobre o quientismo. Na semana passada, nós falamos sobre as crônicas do descobrimento, que fala sobre a origem, origem da crônica, que constitui grandes relatos históricos. Quando falamos das crônicas, falamos de grandes relatos históricos daquela época. Agora, como falarmos do quientismo, vamos falar também o que acontece, nesse momento na literatura brasileira. Vamos ver primeiro o contexto histórico. No dia 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chegou ao território que chamaria Brasil. A partir de então, a região passou a ser colônia de Portugal, fato que só foi modificado no início do século XIX. Durante o período colonial, a produção literária realizada no Brasil ainda não podia ser plenamente chamada de literatura brasileira, já que ainda se encontrava muito vinculada à produção europeia, principalmente a portuguesa. Isso fica ainda mais evidente ao analisarmos os textos produzidos no Brasil entre 1500 e 1601, período conhecido como quientismo. Então, nesse momento do quientismo, a literatura ainda estava muito vinculada à europeia, como eu disse aqui, principalmente a portuguesa, porque nós não podíamos chamar de literatura brasileira, porque se tinha todos os traços da literatura europeia, então nós não podíamos ainda chamar de literatura brasileira. As manifestações literárias do quientismo brasileiro podem ser divididas em duas modalidades: a literatura informativa, e a literatura formativa dos jesuítas. Então vamos ver a literatura formativa, que compreende o quê? Em relatos de viagem. Então todas as viagens que tinham eram todas escritas. Então todos os relatos, eles eram escritos dessa viagem. Então chamava-se literatura informativa. Então todas as informações que eram vistas, que eram acolhidas, eles anotavam e assim chamava-se a literatura informativa. E também a literatura formativa dos jesuítas, que compreende o quê? Os textos escritos pelos religiosos, cujo principal objetivo era a propagação da fé católica. Olha, se eram os jesuítas, que levavam os seus escritos, que eram eles que estavam ali naquele momento, automaticamente estavam o quê? Propagando a fé deles, que era a fé católica. Então, à medida que se estudam mais profundamente essas duas literaturas, fica mais claro por que é um exagero considerar seus textos as primeiras produções da literatura nacional. É um exagero porque está muito ainda vinculada à literatura europeia, como eu disse lá no início, à portuguesa. Vamos ver a literatura informativa. Os relatos da literatura informativa e exuberância das terras recém-achadas ficam em evidência. Por isso, constantemente, elas são tratadas como um verdadeiro Éden terrestre. O que quer dizer isso, gente? Éden terrestre. Isso quer dizer que era um verdadeiro paraíso. Quando os portugueses eles chegam aqui no Brasil e eles começam a ver toda aquela maravilha, aqueles mares, as terras, eles começam a olhar para aquilo ali, eles dizem, estamos realmente no Éden terrestre, no paraíso. E também ganha papel de destaque os índios, principalmente por serem, no que se refere ao aspecto físico e aos hábitos, tão diferentes dos europeus. No fragmento a seguir, é possível ver o modo como a nudez das índias era retratada. Então, aqui eu vou ler para vocês um escrito de Pero Vaz de Caminha. Ele vai mostrar nitidamente esse relato, essa informação de como eles
escreviam, como eles mostravam, né, as Índias, eles retratavam os primeiros habitantes, né, que eram os índios. E ali ele automaticamente ele fez, né, retratou a Índia. E diz assim: ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos, compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas, tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Então, ele está mostrando aqui, ele está descrevendo, na verdade, aqui, a nudez das Índias. Vamos ver agora a literatura formativa. Qual é o papel da literatura formativa? Durante o período colonial, os exploradores não foram os únicos a chegar em nosso território. A partir de 1549, vieram com eles também alguns jesuítas, cuja principal função era catequizar os índios. Gente, a principal, tá, função dos jesuítas eram catequizar os índios. Além da catequese, a missão deles era também estabelecer uma formação educacional. Por isso fundaram escolas em cidades e povoados. Por serem indivíduos cultos, esses missionários foram responsáveis pela produção de vários poemas, cartas, tratados históricos e peças de teatro, cujo objetivo principal era formar os povos nativos. Então, na verdade, eles queriam, né, catequizar esses índios e formar, trazer informação, né? Porque, na verdade, os índios, primeiros, né, os primórdios, os índios, eles não tinham nenhuma formação, eles não sabiam ler, escrever, então eles viviam mesmo ali no mundo deles, viviam de caças, de pescas, de plantações, e eles não tinham nenhum desses cultos, né, no caso da fé católica. E agora chegam os jesuítas para trazer para eles, né, essa fé católica e também trazer para eles essa formação, no caso aqui, para os nativos. A literatura formativa dos jesuítas, ou literatura de catequese, compreende justamente os textos produzidos pelos jesuítas, com o objetivo de converter e formar os índios brasileiros. Então, até coloquei em negrito aí para vocês entenderem que compreende, tá? A primeira coisa entendemos que quando vocês verem que a literatura formativa dos jesuítas pode ser literatura formativa dos jesuítas ou literatura de catequese, porque compreende, né, o objetivo maior é converter e formar os índios brasileiros. Vamos ver agora, nesse período, tá? Veio outros autores, mas um dos mais importantes, o mais importante, é José de Anchieta. Dentre todos os jesuítas que produziram literatura no Brasil, José de Anchieta possui um lugar de destaque devido à qualidade de suas obras. Tendo chegado ao Brasil em 1553, ele fundou, no ano seguinte, com o padre Manuel da Nóbrega, o Colégio São Paulo de Piratininga, em um espaço que posteriormente tornou-se o núcleo da cidade de São Paulo. Grande parte dos textos de José de Anchieta foi escrita com finalidade pedagógica. Seus poemas líricos e peças de teatro estavam voltados para a catequização dos índios. Então, todas as obras, tá, gente, de José de Anchieta, né, esse jesuíta, ele era voltado sempre para, no caso, uma escrita pedagógica, sua finalidade, né, de ensinar, e também, né, as suas peças de teatro, todas elas eram voltadas para a catequização dos índios. Então, meus amores, que vocês prestem bem atenção nessa aula, porque o quientismo, ele vai estar falando sobre essa descoberta, tá? Esse descobrimento, por isso que chama-se de quientismo, que foi no período de 1500. Então, que vocês tenham
né, um dia maravilhoso, tá? E até a próxima aula.